Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você, futuro operador de direito, é um prazer estarmos juntos aqui hoje para poder dar início ao nosso estudo de direito penal. E hoje nós vamos estudar o artigo 5º do Código Penal, que traz dois conceitos de extrema importância para nós, futuros operadores do direito. E só para reiterar aos senhores e às senhoras, o nosso projeto aqui é Aprendendo Direito usando o princípio da oralidade, ou seja, da oratória, da retórica. Então, hoje vamos estudar este artigo de extrema importância. Vamos falar dos conceitos que geralmente caem em prova, geralmente cai mesmo e pode ser perguntado numa prova oral. Então, nesse sentido, vamos ao que interessa. O artigo 5º do Código Penal, ele traz dois princípios de extrema importância para o nosso entendimento jurídico e de conhecimento penal e criminalística, que diz o seguinte: é o princípio da territorialidade e o princípio da intraterritorialidade. O caput do artigo 5º, ele nos traz na sua primeira parte, dizendo o seguinte, que a lei brasileira será aplicada em todo o território. Nesse sentido, temos aí então o princípio da territorialidade. Agora, aonde que está o princípio da intraterritorialidade? Após essa primeira parte do artigo 5º, que diz o seguinte, que o Brasil ele tem que respeitar as convenções, os tratados internacionais, ou seja, o Brasil ele é signatário dos acordos, das convenções e dos tratados internacionais. E nesse sentido entra este conceito de intraterritorialidade. Por quê? Neste contexto, é sabido, o senhor sabe, que a lei brasileira, se houver um crime praticado em nosso território, vai ser aplicado a lei brasileira, princípio da territorialidade. Agora, tem uma exceção, que é o que eu acabei de falar para os senhores e para as senhoras, que haverá a possibilidade, em uma situação distinta, excepcional, que uma lei estrangeira vai ser aplicada e não a nossa. Nesse sentido, temos aí então o princípio da intraterritorialidade. Por quê? Lei estrangeira vai abarcar esse crime que aconteceu dentro do nosso território. E por que essa situação pode acontecer? Um exemplo bem claro, bem fácil de ser memorizado, não decorado. Aqui nós não estamos com o intuito de decoreba, mas sim de memorização, para saber mesmo o conceito, para ficar impregnado em nosso entendimento para uma futura prova. Então, quando um embaixador, aquele que tem a prerrogativa do consulado, a prerrogativa de ser um diplomata de um determinado país, e esse diplomata vir a cometer algum crime na sua embaixada, e neste caso não vai ser a lei brasileira que vai ser aplicada neste crime, mas sim a lei estrangeira, ou seja, a lei alienígena. A lei estrangeira, a lei alienígena, por isso que tem um conceito, porque é uma lei de outro país. Então, nesse sentido, essa lei vai ser aplicada e não a nossa. Mas não é qualquer pessoa que trabalha na embaixada. Tem que ser aquele diplomata que tem a prerrogativa do cargo. Ok? Então, já entendemos aí o conceito, o princípio da territorialidade e da intraterritorialidade que está no caput deste artigo 5º. Agora nós vamos adentrar um pouquinho mais no nosso estudo no parágrafo 1º do artigo 5º, que ele traz um conceito de extensão do território brasileiro. Então, esse parágrafo 1º nos diz que toda aeronave,
toda embarcação pública ou a serviço do governo, ela é extensão do nosso território. E não importa aonde que essa embarcação ou essa aeronave esteja, ela é território do nosso país. Então, se houver algum crime cometido em nossas embarcações ou em alguma aeronave pública do Brasil, vai ser aplicado a lei brasileira e não a estrangeira. Não importa se está na China, na Índia, nos Estados Unidos, não importa. Houve o crime lá dentro dessa embarcação ou dentro da aeronave, vai ser aplicado a lei brasileira. Agora, se o marinheiro ou o piloto da aeronave sair para fazer alguma coisa particular que não seja algum compromisso do nosso país, uma coisa particular dele cometer um crime lá fora, aí sim, a lei daquele país que vai abarcar essa situação desse crime e não a nossa. Agora, se for dentro da nossa embarcação ou dentro da nossa aeronave, aí sim é lei brasileira. Agora, no mesmo parágrafo 1º, diz que as embarcações privadas, ou seja, particular ou aeronave, que estejam em território brasileiro ou no espaço aéreo brasileiro e houver um crime ali dentro, vai ser a nossa legislação que vai resolver essa situação, ok? Agora, se uma determinada situação, essa aeronave ou a embarcação privada, particular, esteja em alto mar, os senhores e as senhoras sabem que tem uma certa região que é conhecido como alto mar, que é terra de ninguém, ou seja, mar de ninguém. Não tem um país que domina ali. Então, nesse sentido, se houver um crime sendo embarcação brasileira, vai ser usado a embarcação ou a aeronave voando nesse espaço de alto mar. E houver um crime nessa embarcação ou nessa aeronave, vai ser aplicado o princípio da bandeira, ou seja, a bandeira do nosso país que vai ser aplicado ali. Então, a nossa lei que vai atuar ali nessa situação. Agora, vamos adentrar no parágrafo 2. O parágrafo 2, segundo, ele nos traz o conceito seguinte. Agora muda, embarcação e a aeronave estrangeira. E ela está pousada, o avião no caso, está pousado em nossos aeroportos aqui no nosso país, ou a embarcação ela está no nosso porto. E houve um crime ali. Qual lei que vai ser aplicada? Embarcação estrangeira, privada, ou seja, particular, e aeronave estrangeira, privada, particular. Está dentro do nosso território. Houve um crime. Qual lei vai ser aplicada? A lei brasileira, nessa situação. Agora, se for um navio ou uma aeronave pública, aí ela é a extensão daquele país. É a mesma situação da nossa, então é a lei deles, houve um crime lá, é a lei deles que vai ser aplicada. A nossa lei não vai entrar, porque é extensão. Agora, outra situação. Se essa embarcação estrangeira ou essa aeronave estrangeira está na região de alto mar, ou seja, região neutra que não faz parte do nosso território, e houve um crime ali. Nessa situação, qual lei que vai ser aplicada para esse crime? É aquilo que eu já falei para os senhores, vamos reiterar, vai ser usado o princípio da bandeira, porque essa região é neutra. Então, se o avião ou a embarcação é da França, dos Estados Unidos, da Índia, houve um crime ali, vai ser usado o princípio da bandeira. Neste caso, é a lei daquele país que vai resolver a situação, que vai investigar esse crime, se for homicídio, o que seja, ou tentativa. Então, vai ser a lei daquele país. Então, era isso que eu queria passar para os senhores, que é de extrema importância. Nós, futuros operadores, temos que entender esse conceito. Primeiro, de territorialidade. Segundo,
de intraterritorialidade e de extensão, que está no parágrafo 1º, extensão do território do nosso país, que corresponde às embarcações e às aeronaves públicas ou a serviço do nosso governo. E o segundo conceito de aplicação da lei, no caso, se for embarcação ou aeronave estrangeira. Então, eu reitero com os senhores e com as senhoras que estudem de forma dogmática, de forma dedicada, científica, esses conceitos para ficar fixado, para, no futuro bem próximo, os senhores e as senhoras ver o tão importante que foi esse estudo, nesse sentido da oralidade, ou seja, da oratória. Um forte abraço e até o próximo encontro.